emocionante. O Lelê, o Lalá, a tia Leila vem aí e o bicho vai pegar. Meu amigo vascaíno, essa situação da Leila Pereira ganhou um novo capítulo hoje. Meu amigo. E a situação eu vou te explicar nessa edição. Agora, esquentou e esquentou de vez mesmo. E Pedro Paulo está aprendendo aí a administrar o Vasco da Gama aí como homem, né? Hoje o Pedro Paulo foi e simplesmente bateu de frente, mas bateu de frente, tá? Não me interprete mal, não, Pedro Paulo. Não me interprete mal, Pedro Paulo. Estou falando aqui que tá com pulso forte para comandar o Vasco. Por quê? Hoje bateu de frente, mandou uma letra pro BAP, presidente do Flamengo, que quis dar mais uma na canela do Vasco, e o Pedro Paulo entrou com os dois pés no peito do presidente do Flamengo, hein? Meu irmão, tá até chovendo aqui no Rio de Janeiro, até chovendo. Mas a situação é a seguinte, meus amigos, a situação é a seguinte, a gente também vai falar sobre a chegada de reforços aqui no Gigante da Colina. Parceiro, porque tá esquentando, tem coisas boas, a gente tem novidades para falar sobre a recuperação judicial, vai ter gente arrancando aí os cabelos aí, o Vasco aí se reorganizando, isso mesmo. Então vamos lá, você que não é inscrito, por favor, se inscreva, porque daqui a pouco tem Vasco da Gama e Fortaleza. Já vou deixar o meu placar aqui, ó. 3-1 para o Vasco da Gama. Hoje, lá em Fortaleza, o time do Vasco já ajeitadinho aí, com o Léo Jardim no gol. Puma Rodrigues, que acabou de chegar, o Puma acabou de chegar lá em Fortaleza para o jogo de hoje, tá? A melhor zaga do Brasil, Robert Renan, ao lado de Cuesta, retornando ao Gigante da Colina. Também ali na lateral esquerda, Piton, meio confirmadíssimo com Barros e também com o nosso bravo Hugo Moura, com Coutinho. E lá na frente, Nuno, Carlos Andrés Gomes e Ryan no ataque. Esse é o Vasco da Gama para logo mais. Vasco rumo ao G8, se Deus quiser. Pessoal, a situação é a seguinte. Vamos passar uma notícia quente aqui sobre a situação da recuperação judicial. Isso mesmo. Hoje, falando internamente aí com algumas pessoas de dentro do Vasco, a confiança é enorme que ainda esta semana seja homologado a recuperação judicial pela juíza da 4ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro. Parceiro, a dívida do Vasco aí oficialmente, tá? Vai ficar reduzida em 60%. Perante a lei aí, o Vasco vai ser acompanhado, fiscalizado por 2 anos para poder pagar tudo na risca. Após esses 2 anos, o Vasco da Gama sai da recuperação judicial e aí a gente começa a caminhar com as próprias pernas, fazendo os pagamentos dentro daqueles prazos que foram estipulados dentro ali do plano da recuperação judicial, parceiro. Mas vamos lá, pessoal. Leila Pereira, porra, o pessoal aí tá nervoso. Tem um pessoal que tá nervoso, né? E hoje, rapaz, deixa eu explicar qual é a situação. O Vasco foi para Fortaleza, olha só,
Isso não é normal, porque ela não faz isso para ninguém. É o segundo ano consecutivo que a Leila está custeando viagens do Vasco da Gama. Isso mesmo. O Vasco viajou, a informação que a gente teve, que o Vasco da Gama viajou no avião da Leila para o estado do Ceará, parceiro. Viajou para o Ceará com o avião da Leila, tudo 0800, tudo pago pela tia Leila patrocinando a viagem do Vasco para o Nordeste. Coincidência? 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 Não é coincidência, meu irmão. Ela não faz essa parada com ninguém. E aí o presidente do Flamengo hoje, o BAP, ele veio falar de novo, achando que o Pedro Paulo fosse ficar quietinho, igual o Pedro Paulo ficou da outra vez. Mas não, Pedro Paulo falou assim: olha, vai tomar conta da sua vida, os negócios do Vasco da Gama não te diz a respeito. Fecha aspas para a nota aí do Vasco da Gama. E vou falar uma coisa aí, respondeu bonito Pedro Paulo. Pedro Paulo, se tu sempre fizesse isso, a gente não ia ter problema. Eu com você comigo. Não ia ter de jeito nenhum, Pedro Paulo. Então a situação é a seguinte, né? O Pedro Paulo deu a resposta, a Leila botou a aeronave, ó, já tá pagando as viagens aí do Vascão, do Gigante, tá? E deixa eu falar aqui a parada aqui da situação de reforços, tá? De reforços. Hoje teve uma notícia vinda lá do jornalista Jorge Nicola, falando que o Vasco não está negociando com o Lodge, né? Com o lateral, que era do Al Hilal, que não está negociando. Informação do Jorge Nicola. Mas eu posso travar aqui para você, tá? Que o Arana está chegando no Vasco da Gama e ele vai ser bacalhau. Au, 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 o Arana é bacalhau. Au, 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 o Arana é bacalhau. E eles piram. Por que eles piram? Por que eles piram? O Vasco tem mais 2 jogadores aí que está apalavrado, que está acordado com o Gigante da Colina para a próxima temporada, tá? Não é segredo para ninguém, não quero ser repetitivo, que um desses jogadores é o uruguaio Alan Saldívia, tá? E o Vasco vai trazer 2 reforços de peso, de impacto aí, tá? Atenção, Bruno Zapelli, tô pedindo aí para esses caras aí, fala que a fonte é daqui, tá? Bruno Zapelli, tá? Balançado com a proposta que o Vasco da Gama fez, tá? De momento aqui, dia 15, dia dos professores, Bruno Zapelli tem propostas na mão para deixar o Atlético do Paraná e tá botando uma pilha lá para deixar o Atlético, tá? E a outra contratação, esse aí, tem um cara aí que não consegue nem falar o nome do jogador, que esse chega para pagar o aeroporto, que é o Brian Rodrigues. Vai aprender a falar esse nome. Brian Rodrigues. Vai aprender a falar. Brian, fala comigo. Fala aí, seu pela saco. Brian Rodrigues, chegando aqui no Vascão, tá? Pré-contrato, de graça. O Admar está aí trabalhando, é só não torcer contra, meu irmão. E eu vou fazer igual o seu boneco. Eu vou pra galera. Isso aí. Pós-jogo, aqui, acabou o jogo, a gente já vem para não acabar a live tarde, tá? E comente, pessoal, e se inscreva no canal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!